Então, assim, Hum. cara, a Ah. Bíblia, o Espírito Santo te constrange e a Bíblia é um caminho de sabedoria pra avançar em todas as áreas da vida. E você largou tudo, meu, com um novo propósito? Com Como um que novo foi propósito. esse momento na sua vida? Cara, Eu sei que você já falou você muito tá por aí, né? preparado? Pode ficar à Como que é vontade. seu nome, meu irmão? Ó, Matheus, tem até nome bíblico. Tá preparado também? Matheus é seu fã, viu, meu? É, Matheus. Agora eu vou virar Não. seu fã hoje. Agora a gente vai virar todo mundo fã de todo mundo aqui. Cara, eu tenho uma história muito louca, mano. Eu quero até deixar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando aí, que eu tenho uma galera que tá assistindo aqui, que essa galera acompanhou todas as fases. A fase do Krauk no começo, na batalha, no rap, tá acompanhando agora o Krauk cristão, o Krauk palestrante, agora tá acompanhando também o Krauk noivo, inclusive um beijo Ô, pra minha benção, noiva que hein? tá aqui. Isso aqui é promessa de Deus se cumprindo. A gente vai falar sobre isso. Luan, o que acontece, cara? Eu sempre fui um cara, sempre, isso é algo que tá no meu DNA. Eu sempre fui um cara muito curioso e muito dedicado. E quando você junta dedicação e curiosidade, você termina sempre em algum progresso em alguma área. Uma pessoa que é curiosa, que é dedicada, e que se interessa por um assunto e depois busca se aperfeiçoar naquele assunto, ela tende a romper. Por exemplo, se eu for um cara curioso da finança e um cara dedicado, eu junto a curiosidade com a vontade de aprender e a disposição, eu vou avançar nessa área. Agora, imagina o que acontece quando um cara curioso e dedicado encontra um livro que existe há 3.000 anos, que muda a vida de pessoas há milhares de anos, que molda a sociedade. Um livro que uma pessoa nesse livro um dia nasceu e agora a história de quem crê nele ou não é baseado na data de aniversário dele, no dia que ele Sim. nasceu, antes e depois dele. Então, cara, o que aconteceu na minha vida foi que, em determinado momento, eu juntei a curiosidade e a dedicação em prol de um livro. Eu peguei um livro um dia chamado Bíblia e falei, vou ler. A galera sempre pergunta pra mim assim, como que foi o baque? Será que eu tava triste? Porque a galera associa muito a fama, essas questões com vazio e tal. Sim. E tipo assim, cara, hoje eu vejo que faltava algo e que esse algo era Cristo, mas eu tava super bem, eu não tava, na bad, na depressão, Depressivo. não, eu tava super bem, ganhando grana, viajando e tal. Só que eu, por curiosidade, comprei uma Bíblia e comecei a ler. Você mesmo foi lá e comprou? Cara, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, porque eu sempre fui um cara, como eu disse, muito curioso e dedicado, mas eu sempre fui um cara muito racional. Eu sou um cara muito racional, irmão. Se eu virasse ateu, eu ia ser o ateu mais chato do mundo. Eu ia fazer o oposto de pregar, eu ia despregar. Se eu fosse ateu, eu ia ser o mais chato do mundo, irmão. Eu sempre fui um cara muito racional na minha vida inteira, desde quando eu comecei a fazer rap, batalha de rima, Hum. todos os meus degraus, em todas as carreiras que eu trilhei, sempre foram muito racionais. Então, cara, pensa comigo, assim, na minha concepção, no ápice da racionalidade, pra mim é impossível que a abelha pega o pólen da flor, faz o mel e ninguém pensou nisso. Existe um arquiteto, não tem como. Não tem como você pegar uma semente de manga, aí você planta, aí nasce um pé de manga, aí esse pé de manga tem um monte de manga que dá mais semente de manga que. Cara, alguém pensou nisso, não tem como. Na minha cabeça é muito claro que existe um arquiteto. Agora, quem é o arquiteto é o que eu queria saber. Então eu falei, tá, então eu quero entender. Não é possível que a vida seja só trabalhar, ganhar dinheiro, morrer e já era. Não, não é possível que seja só isso. Então, cara, comprei uma Bíblia e comecei a ler. Só que eu, por ser um cara dedicado, como eu disse, eu não só li a Bíblia. Eu li e busquei entender a Bíblia. E quando eu digo que eu busquei entender, eu li a Bíblia com o chat GPT do lado. Então, assim, A gente tirava as dúvidas ali. irmão, eu sei até as distâncias que a galera percorreu lá. Por exemplo, Moisés, quando saiu do Egito, andou 600 quilômetros. Eu sei que a rainha de Sabá, quando foi falar com Salomão e pedir conselho, andou 2.000 quilômetros. 60 km por dia, 30 km por dia, levou 65 dias de camelo. Cara, eu comecei a ficar fissurado porque eu comecei a encontrar racionalidade na fé. E aí é um caminho muito louco. É. Quando a fé começa a ficar racional, irmão, aí é um caminho muito louco. É impossível a sua vida não ser transformada. Eu comprei a Bíblia, e eu fiz um trato com Deus. Sempre acreditei que existia algo, não sabia o que era esse algo, nem como era. Mas eu falei, Deus, eu vou ler esse livro, vou buscar entender, vou pesquisar. E é o seguinte, ou eu viro crente ou eu viro ateu. Não vai ter outro jeito, porque se eu não for convencido agora, eu não vou ser nunca mais. E eu comecei a ler e pesquisar. Determinada parte ali da Bíblia, no livro de Esther, aparece um nome que fala assim, né? Esther, que é uma mulher da Bíblia, ela era casada com um cara chamado Assuero. Aí eu fui pesquisar quem era Assuero.
E a pesquisa me trouxe que Assuero era uma tradução de um nome de uma outra língua chamada, de uma outra língua que significava Xerxes. Aí eu fui pesquisar quem era Xerxes, aí eu descobri que o Xerxes que a Esther se envolveu era o mesmo daquele filme dos 300. Caraca. Aí eu falei, não, peraí, eu fiz essa cara que você fez foi a que eu fiz. Eu falei, peraí, então você tá falando pra mim que o Rodrigo Santoro interpretou alguém que tá na Bíblia? Aí a mente começa a explodir. Enquanto eu li a Bíblia, aparecia lá, o Egito, tal época. Eu pesquisava, esse Egito é o mesmo Egito de hoje? Sim. Essa terra, onde que ficava tal coisa? Então eu comecei a encontrar fatos, racionalidade na Bíblia. E aí eu cheguei num ponto onde eu falei, cara, ou isso aqui é a maior verdade da história, ou é a maior mentira da história. É uma aposta é uma aposta que só tem esses dois caminhos. E tomei a minha decisão e fiz a minha aposta. Falei, é a maior verdade da história. E é muito louco, porque a galera fala assim, né? Krauk, mas por que que Deus não aparece então? Por que que Deus não se mostra? Por que que a gente tem que acreditar em algo que não vê? E a própria Bíblia explica isso. Porque olha que louco, a Bíblia diz que nós seremos salvos pela fé e não pelos fatos. Então assim, se Deus aparece aqui, pegando fogo com uma espada na mão, quem é que não vai acreditar? Não tem como eu ter fé nessa garrafa, eu tô vendo. É verdade. Então eu não serei salvo pelo que eu posso ver ou tal, eu serei salvo pelo que eu acredito. A Bíblia diz que se eu acreditar que Jesus morreu por mim numa cruz, eu serei salvo. Então, existem provas arqueológicas de várias coisas da Muitas, é. Bíblia. Muitas confirmações do Velho Testamento com o Novo, né? Então, Como mas que olha que aconteceu? louco, existem provas arqueológicas de muitas coisas da Bíblia, mas não existe prova alguma daquilo que você precisa ter fé. Por exemplo, não tem nenhuma prova exata de Jesus. Não existe nenhuma prova de Deus, de fato. Só tem provas das coisas em volta. Mas aquilo que você precisa ter fé não tem prova. Porque se tivesse prova, não ia ter porque a Bíblia te ensina a ter fé. Não tem como você ter fé em algo que tem prova. Você entende como a própria Bíblia explica? E aí a galera fala assim, Krauk. Fala pra mim, Krauk, mas por que então é assim? E eu falo, porque a salvação ela é pra todo mundo. Então todo mundo tem a mesma chance de crer. O cara que lê a Bíblia todo dia e o cara que não leu nenhum dia tem a mesma chance de crer. Porque não há prova para nenhum dos dois. Entendeu a ideia? Entendi. Isso você entende o quão democrático é o negócio? Cara, e aí eu me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei e eu sempre fui um cara, como eu disse, muito curioso, muito dedicado e que sempre buscou entender mais do que estava sendo visto, sempre busquei os detalhes. E aí eu comecei a entender que a Bíblia, além de apontar para uma vida melhor do que essa quando essa acabar, ela aponta para uma vida abundante aqui onde a gente vive. Olha que louco, nas pesquisas que eu fiz, né? A Bíblia tem 31 mil versículos, certo? 31 mil versículos. Para eu ser salvo, para eu ir para o céu, eu preciso crer em um que diz: Deus amou seu filho de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se eu crer que Jesus Cristo morreu por mim numa cruz, eu tô salvo. É isso que a Bíblia diz, eu tenho que crer no sacrifício. Aí eu te pergunto, Luan, e para que servem os outros 30 mil versículos então? Se para ser salvo eu só preciso de um. Serve para que nós tenhamos uma vida boa aqui. Então a Bíblia ela se divide em dois caminhos: sabedoria e salvação. Salvação é para depois daqui e sabedoria é aqui. Para você viver Irmão, bem aqui. a Bíblia ensina tudo. Ensina sobre finança, a Bíblia ensina sobre relacionamento, ensina sobre família, sobre amizade. A Bíblia ensina sobre plantar, colher, sobre trabalhar, sobre empreender, sobre governar. Você pega a história de José, você aprende a ser um bom líder, a empreender, a abrir um negócio. Lá tá, você pega o exemplo das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Facilmente você pega qualquer especialista em finanças te ensinando como poupar e multiplicar o recurso. Isso está na Bíblia. Então, cara, a Bíblia ensina tudo. Se a gente conseguir extrair a sabedoria dela, com certeza a gente vai ter uma vida muito mais abundante aqui, muito mais próspera. Então eu me apaixonei pela Bíblia porque eu entendi o segredo dela, o que é, para que serve e para onde ela vai nos levar. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela serve para duas coisas: para uma vida eterna com Jesus depois daqui e para uma vida abundante aqui, com os ensinamentos que ele deixou. É para isso que a Bíblia foi escrita. Você entende? É o nosso guia. Entendo. Forte, né? Forte demais. E no momento, assim, que você pegou e falou assim, bom, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, mas como que eu tô nesse momento? Eu vou te dar o exemplo. Putz, eu tinha muitos vícios e, pô, eu tenho que largar esses vícios, pô, eu canto às vezes coisas que eu acho que não agrada a Deus. Como você se viu nesse momento? Cara, Isso daí é um baque, né, meu? a Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos constrange, né? É. Então, assim, a mudança ela vem na sequência do constrangimento. Por exemplo, você só para de fazer algo quando você percebe que esse algo não agrega. E como é que você percebe? Quando você é constrangido. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, chega a determinado dia, ela se olha no espelho e fala, cara, eu não quero isso. Aí ela toma aquele baque.
É. Aquele dia é o que define a mudança, né? Então o Espírito Santo, eu fui constrangido pelo Espírito Santo por várias coisas. Eu nunca fui um cara de vício, eu nunca fui de usar droga, essas coisas. Meu negócio era mais normal, assim, tipo, Beber alguma bebia, coisa? aí me envolvia com pessoas e tal, e tal, e tal. E aí eu comecei a ser constrangido nas coisas que eu pedia pra Deus. Eu sempre tive o sonho de ter uma família. Eu sempre tive o sonho de ser um bom Legal. marido, de ser um bom pai, porque a minha mãe não teve. Meus pais cresceram separados, eu não tive uma figura paterna em casa e eu cresci sem pai. Então eu falei, eu quero ser um bom marido e um bom pai. E conhecendo o que a Bíblia diz sobre ser um homem que a Bíblia manda ser e a mulher que eu devo encontrar, eu comecei a entender que a pessoa que eu era, eu nunca ia encontrar isso. Aí eu falei, peraí, como é que eu tô pedindo isso pra Deus sendo assim? Eu tô num lugar que não tem nada a ver Não com tem isso. como. Não tem como eu querer ir pra praia se eu tô indo pra cidade. Eu quero ir pra praia, eu pego o caminho da cidade, não vou chegar na praia nunca. Então, eu comecei a ser constrangido pelas coisas que eu sonhava no meu interno e que eu precisava mudar pra alcançar isso. Então, Deus começou a me mostrar alguns caminhos. Aí, parei de beber. Aí, automaticamente, uma mudança leva a outra. A Sim. Bíblia diz que um abismo chama o outro. Ou seja, aquilo que é ruim chama outra coisa ruim. Só que eu também posso entender o oposto, que uma mudança leva a outra. Porque quando você limpa, é igual você chega numa casa bagunçada. Aí você vive todo dia na bagunça. Aí não te incomoda, você já se acostumou com a bagunça. Mas se você arrumar o quarto, aí você vai ver agora que o quarto tá muito bom e o resto tá tudo ruim. Tá tudo um Aí lixo. você fala, caraca, eu vou ter que arrumar a sala. Aí depois é inevitável que você arrume a casa inteira. Então, cara, eu arrumei uma área da minha vida, comecei a arrumar outra, e eu comecei a ver os frutos disso acontecendo. Quando eu comecei a parar de falar palavrão, parei de beber, melhorei a saúde, comecei a ser respeitado por pessoas que antes não me respeitavam, comecei a ser ouvido por pessoas que antes não me ouviam, meu ciclo começou a mudar e eu fui colhendo dia após dia as recompensas de seguir um caminho que a Bíblia me manda seguir, o caminho da sabedoria. E uma das recompensas tá até aqui, inclusive, ó. Olha lá, Ó, minha tá noiva, gamadão, hein? Vitória. Irmão, eu amo essa menina. Então, assim, Hum. cara, a Bíblia, o Espírito Santo te constrange e a Bíblia é um caminho de sabedoria pra avançar em todas as áreas da vida. Eu falo pra galera que se a gente lesse a Bíblia, a gente ia parar de ouvir um monte de gente na internet, um monte de gente, porque essas pessoas que a gente considera sábios, muitas vezes replicam o que tá escrito nesse livro. Sim, verdade Muitas mesmo. vezes, A maioria, muitas né? vezes. Então, cara, assim, o meu caminho foi exatamente, a minha casa tava bagunçada, eu primeiro arrumei um cômodo, aí eu vi que eu ia ter que arrumar tudo, que era a melhor opção, e fui arrumando, dia após dia. E, Krauk, e você saiu de vez da música, assim, né? Cara, Tá pensando em ir pra área gospel? Ou cara, eu não? tenho vontade de fazer música ainda, falando de Cristo, mas não música gospel. Porque quando a gente fala de música gospel, a gente se refere a um mercado, né? A um mercado musical. Eu não tô falando que tem algum problema, nada disso, mas que é um mercado onde tem todo um segmento, envolve uma série de coisas. E não é muito a minha praia. O meu chamado não é cantar. A minha profissão hoje e o chamado, aquilo que Deus tem pra mim, é mais sobre falar, palestrar, pregar. Eu prego nas igrejas, a galera me convida, eu vou, e eu também palestro sobre temas que são embasados pela Bíblia. E cantar é algo que eu posso fazer, eu tenho vontade de fazer, só que não de forma profissional no sentido de ser a minha carreira, sabe? Não é algo, eu não quero virar cantor gospel. Pode ser tipo um a mais ali. Pode ser um a mais, pode ser algo, porque eu gosto, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer e tal, só que é mais um sentido de algo pra agregar, é mais a cereja do bolo, não o bolo completo, entendeu? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.